Vamos então para a nossa prece. Para esse momento tão importante, vamos fechar um pouquinho nossos olhos, tranquilizar nossos pensamentos, assim também tranquilizando nosso próprio organismo. E mentalizados juntos, elevemos nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, e assim agradeçamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, em nome de Mestre Jesus, por Sua misericórdia, ao nos dar a graça da vida, que nos permite estarmos juntos nesse instante. Queremos, Senhor, vos agradecer por este momento, agradecer por nossa vida, agradecer por nossa família, por todos os nossos dias, os dias que se foram, este dia e os dias que virão. Agradecendo sempre a dádiva de podermos estar juntos e nesta casa abençoada, olhai sempre pela equipe espiritual, por todos os seus filhos que com muito amor adentram a este local sagrado. Assim, querido Pai, elevamos nossos pensamentos de agradecimento e pedimos nossas bênçãos sobre o nosso amigo Jaime, que hoje falará para todos nós. Sempre agradecendo a vós, agradecendo ao Mestre Jesus, queremos que esta noite seja um aprendizado muito grande para nós e que consigamos, assimilando as palavras, melhorar a cada dia, para que possamos, como nosso grande objetivo, sairmos melhores do que quando aqui chegamos, por nossos esforços, por nossas vontades, e claro, sempre, sob suas bênçãos e a palavra de nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, que assim seja. Evangelho capítulo 24, página 217, item 11. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que deles abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado, senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem,
aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não o considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito, ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Queridos amigos, eu vos saúdo em nome de Jesus, rogo aos Espíritos mentores da nossa querida Casa de Paz e Amor, que nos abençoe, nos auxilie, nos ajude, para que possamos falar um pouco, estudar, para refletirmos sobre o Evangelho de hoje. Digo isso, amigos, porque cabe a cada um que se atreve, a expressão pode ser meia rasa, mas é verdadeira, a falar sobre o Evangelho de Jesus, especialmente considerando a época em que estamos vivendo, que depois do século XIX foi cumprida a palavra e a promessa de Jesus. De que forma isso se deu? Jesus falava didaticamente, com uma simplicidade, pela metodologia mais simples que pode se imaginar, que cada um de nós possa imaginar. As alegorias, de tal sorte que a gente fosse compreendendo as histórias que até hoje se usa nos bancos escolares. Então, o que nós imaginamos, e os apóstolos deixaram transcrito para cada um de nós, esse Evangelho de hoje, que está no capítulo 24, ele fala sobre não colocar a candeia sobre o alqueire. Parece, a grosso modo, um paradoxo, ou seja, uma coisa tão incipiente do entendimento que nós não colocamos a luz embaixo do alqueire. E isso foi explicado desde o início, que nós estamos atentos a esse capítulo. Entretanto, hoje, especialmente, nós vamos examinar, como foi lido agora, a questão de que os sadios não precisam do médico. Há um contraponto aí, porque parece tão claro essa mensagem, que não é um paradoxo. O paradoxo é quando é o contrário, a coisa toda está indicando um sentimento, uma definição, e nós estamos pensando em outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos atrevemos a falar hoje aqui para vocês, nossos amigos queridos, quando vem um pecador atribuindo o Evangelho para falar, para esclarecer. Esclarecer como? Vocês já meditaram que essas mensagens
desde que cumprida a promessa de Jesus, a 18 de abril de 1857, em Paris, segundo a historiografia mundial, caiu num sábado, e o Champs-Élysées estava engalanado, estava perfumado aquela manhã, e todos estavam esperando aqueles acontecimentos maravilhosos que ocorreu no Palais Royal. Às 10 horas da manhã, o livro dos Espíritos estava exposto para a venda. É a promessa de Jesus, que não nos deixaria órfãos. Quando Pedro inquiriu ou perguntou a Jesus como é que faríamos depois, ele disse que eu não vos deixarei órfão, eu mandarei um outro Consolador, rogarei ao Pai que mande um outro Consolador. Esse Consolador estava lá no dia 18 de abril de 1857, no século XIX, para todo o mundo, mudou tudo, a luz que ele trouxe mudou tudo. Os esclarecimentos ali colocados são da lavra dos Espíritos mentores, os Espíritos como o Espírito de verdade, que muitos ainda têm dúvida, é Jesus que veio coordenar esses trabalhos, Emmanuel e tantos outros, Joana de Ângeles, que nós nos orientamos pelas suas lições preciosas. Eles vieram e esclareceram, como diz na linguagem vulgar, tintim por tintim. Então, quem somos nós que nos atrevemos, entre aspas, eu uso a expressão atrevidos, de querer falar sobre o Evangelho, explicar o Evangelho? De que maneira podemos explicar? Santo Agostinho explicou com uma clareza insofismável. Então nós não temos equiparação. Então meditamos sobre isso, porque aqui, acolá, a Lures e Algures, nós estamos vendo pessoas sentarem, pecadores, sentarem para falar sobre o Evangelho. Hoje nós vamos dar uma abordagem dentro do próprio texto que já foi lido, explicado. Lúcia falou tão bem sobre essa candeia, que eu mesmo, ouvindo, e fiquei impressionado e absolvi um texto sobre a luz, conforme ela explicou. Porque eu pensava assim, falei, quem sou eu para poder chegar lá e estar falando sobre o Evangelho? Eu sou um pecador. Mas todos nós somos pecadores, nós somos comprometidos com o nosso passado. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, quando a Lúcia começou a falar sobre a luz, sobre o que corria naquela época e hoje, eu falei, espera um pouquinho, Deus me permite falar sobre isso, como é que eles deixam que nós falemos sobre o Evangelho? Porque a questão não é tão complexa assim. Nós vamos falar sobre o Evangelho, sobre a nossa perspectiva. Cada um, o Ayrton, professor, tem a sua linguagem, e cada um de vocês, se tomarem da leitura e de pregar, vão falar. Por isso, os Espíritos, e pela misericórdia do Pai, nos concede a possibilidade de podermos dar a nossa visão. Isso é curioso, porque é tão importante isso, porque uma palavra, às vezes, que está no meu vocabulário, que eu a utilizo para definir as realidades da vida, pode servir para um de vocês ou para outro. Se for ao Ailton, como ele faz as prédicas dele aqui, nas palavras que ele usa, pode servir para outro. Então, tanto faz que sejamos nós encarnados aqui, como os nossos irmãos que nos ouvem agora. E às vezes eu penso que eles acham até engraçado, porque falam, olha quem que está falando lá. Mas por que digo isso? Porque o Senhor da vida nos criou simples e ignorante. E sendo simples e ignorante, é óbvio que cada um de nós não fomos criados no mesmo time, no mesmo tempo. Ora, se assim foi, é claro, é evidente que cada um de nós tem uma percepção e um entendimento. Então, se formos descrever um fato qualquer, cada um de nós o fará de uma forma.
a minha formação acadêmica, o outro de medicina, o outro psicólogo, utilizará aquelas palavras. Então, os Espíritos nos permitem que divulguemos, sim, o Evangelho. Façamos luz para que todos possam nos entender. Então, amigos, quando nós começamos a examinar o Evangelho sobre esse tema, e principalmente na questão 918 e 919 do Livro dos Espíritos, da Lavra de Santo Agostinho, ele nos ensina como é que devemos proceder para ganharmos os esplendores celestes. Ou seja, qual é o comportamento que cada um de nós tem que adotar? Ele fala, com todas as letras, sobre ser um homem de bem, como proceder. E aí a grande questão, nós sabemos como ser um homem de bem? Como é que a nossa consciência vai absorver hoje as lições de que nós estamos falando, para não colocar a candeia sobre o alqueire? É claro que a candeia tem que estar em cima, meu Deus, para que possamos todos verem. A luz tem que chegar a todos os cantos, todos os rincões deste planeta. Pois bem, então ele explica isso e Kardec o interroga, mas e como que vamos fazer isso? Qual é a maneira mais prática de nós fazermos isso? E aí na questão 919, se vocês tomarem o cuidado, se é que já não leram, vão verificar que ele fala sobre o exame de consciência. E a pergunta é, será que nós aqui todos, na intimidade dos nossos corações, sabemos o que é certo e o que é errado? Pergunte para vocês. Eu hoje tive um papo com a minha netinha, de 17 anos, e perguntei a ela, filha, o que você acha sobre a mentira? Ah, papai, eles me tratam de pai porque eu, desde os primeiros dias de vida, estão comigo, e eu me sinto muito feliz com isso. Papai, eu acho que as pessoas falam. Eu falei, mas é certo, eu quero saber se você sabe o que é certo. Não, não é certo. Então você sabe. Todos nós sabemos o que é certo ou o que é errado, ou não. Interrogue a vossa consciência. Se nós sabemos o que é certo ou o que é errado, nós já temos uma direção para podermos nos balizar nas lições de Jesus, que está falando para nós que os médicos, quem está sadio não precisa de médico. Não parece isso tão natural para vocês? Eu passo aqui, às vezes, perto do hospital, eu falo, meu Deus, eu não quero parar aí não. Não é? Ninguém de nós aqui gostaria de estar lá com Covid. Então, nós não estamos precisando do médico, em termos, porque todos nós somos doentes. Mas como assim? Estamos todos bem aqui. Pessoas bonitas, pessoas inteligentes, ouvindo um pecador falar, para se ilustrar mais e melhor, para que eu possa transmitir aquilo que sinto no meu coração para cada um de vocês, que aproveitarão de uma forma ou de outra. Nada se perde, segundo Lavoisier. Pois muito bem, dito isso, a gente vai meditar sobre o que é certo e o que é errado para se tornar um homem de bem. Mas, dir-se-á, como é que nós podemos conseguir atingir este laurel? O que se faz para alcançar esse momento de glória em nossas vidas? Já que nós temos dificuldade no exercício do perdão, no entendimento, na mansietude, nós temos dificuldade. Que não se engane a nossa vã filosofia. Nós, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, na nossa casa espírita, em qualquer religião, quando alguém pisa no nosso pezinho, vai dar complicação, porque nós vamos ficar nervosinhos. A primeira reação é empurrar, é rebater. E isso não é por mal. Vai dizer, a criatura humana é equivocada. Não é isso, não. Porque Deus não fez nada errado. Nós tivemos isso, segundo Joana de Anjos fala, como uma reação para a manutenção da vida. Jesus não impediu, inclusive, a autodefesa. Mas por que estou dizendo isso? Porque eu quero relatar para vocês uma questão histórica que a mim me fala muito ao coração.
é de Mosharraf Karachangandi. Todo mundo sabe, o Alma Grande, advogado brilhante, e ele fez uma eleição pela não violência. E certa feita, um discípulo querido dele, ao examinar essa questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala no exame de consciência, concluiu que ele havia tratado mal o seu mestre. E foi ter com ele. E disse: mestre, eu vim pedir o seu perdão. E Gandhi teria dito para ele, segundo os registros históricos: olha, eu não posso te perdoar. Vocês podem imaginar a surpresa desse seu discípulo? Como, mestre? O senhor ensina a mansuetude, a bondade, o amor. É responsável por aquela frase lapidar de que se um único homem conseguisse o amor na excelência da palavra, serviria para absolver 1 milhão de pessoas. Como assim? Aí Gandhi disse para ele: eu vou te explicar, eu não vou te perdoar, mas eu vou te explicar. Isso porque cada um de nós tem muita dificuldade para aprender o perdão, né? Como é que vocês entendem o perdão? Acha que o perdão é o vídeo? É o esquecimento? Vocês pensam assim? O perdão esquece tudo. Mentira! Se nós esquecemos os acontecimentos transatos, aquilo que aconteceu em nossas vidas, as coisas equivocadas que fizemos, os erros que cometemos, se nós esquecemos, vamos repetir a todo momento. Por que existe essa lembrança? Para que nós possamos recordar de que não devemos fazer as coisas equivocadas. Ou fazemos, pagamos, porque somos responsáveis por tudo que cativamos, não são palavras minhas. Antoine Saint-Exupéry, as mocinhas sabem, não é? Exupéry, o Pequeno Príncipe, ele dizia que tu serás responsável por tudo que cativas. Mas muito mais, Paulo Apóstolo também disse isso na sua epístola aos Coríntios, que a criatura humana carrega consigo o resultado dos seus atos. Então nós trazemos no porná da nossa vida todas as experiências do passado. E Gandhi disse: olha, eu vou te explicar por que eu não te perdoo. E aí disse para ele: eu entendi, eu me lembro tudo o que você falou, as palavras malsã que me disseste, o jeito que você se expressou, eu entendi tudo. Eu não esqueci, não. Mas acontece que eu não me senti magoado. E para perdoar, precisa estar com o coração brando e pacífico. Não são palavras minhas, elas são de Jesus. Se tiveres algum desentendimento com o irmão de caminhada, deixa aí, nos pés do altar, vai ter com ele primeiro, depois venha aqui, que é o sentimento mais agradável ao Senhor da vida. Então veja, não é o esquecimento, não é o vídeo no perdão. E Gandhi deu uma resposta à altura do entendimento que hoje nós estamos falando também, interpretando aquilo que ele diz. Por que isso? Já perguntaram para vocês, eu pergunto para mim de vez em quando, será que eu perdoei a ofensa que alguém já me cometeu? Ou eu já ouvi as pessoas dizerem assim: eu perdoo sim, mas eu não quero ver nem morto. Não é verdade, a raiva era tanto. Eu ouvi, né, num dos congressos de Valdo contar, que fala: bom, você tem que me perdoar, você é espírita. Eu falo: eu tenho sim, mas amanhã deixa o meu coração serenar, tranquilizar, meditar, porque o teu anjo da guarda durante o sono vai te ajudar a resolver essa questão. Então observe como é que a vida, na lição de Jesus, o que aconteceu aqui conosco, o que está acontecendo agora? Aconteceu que Jesus, sentado-se à mesa, estava fazendo a refeição, e aí os fariseus falaram assim: mas por que o mestre seu senta com gente de má vida? E ele fala assim: bom, quem precisa de médico são os doentes. Aí eu digo para vocês, digo para nós somos todos doentes, todos nós precisamos da misericórdia do Pai,
quando nós precisamos das lições de Jesus, que há mais de 2000 anos, segundo o calendário gregoriano, portanto 2021 anos, nós estamos ainda aprendendo, estamos passando por essa vida de provas e expiações, e temos que aceitar que realmente nós temos ainda dificuldade. Mas está aí, nós estamos aí no alvorecer do mundo novo, diria Aldous Huxley, o poeta inglês, o escritor inglês. Claro que sem a utopia, que no seu livro O Maravilhoso Mundo de Aldous Huxley, é sobre uma hipótese inatingível. Mas o fato que nos traz ao comentário é que Jesus, como diz aqui na linguagem vulgar, mata a cobra e mostra o pau. Por quê? Quem é que precisa de médico? Nós não podemos, então, deixa eles aqui, vocês que são puros de coração, vão embora. Então a lição é de uma clareza extraordinária, que nós hoje estamos olhando pelo túnel do tempo. Olhando naquela época, nós tínhamos aquele entendimento. Então Jesus dava aquelas lições das parábolas para que nós pudéssemos grafar. E nós não perdemos, lembremos, não perdemos nada, absolutamente nada. A reencarnação maravilhosa nos dá esta noção de que nós estamos aqui respondendo pelos atos que fizemos equivocado. Porque senão, amigos, como que nós iríamos justificar para nós mesmos, para a nossa consciência, que nós aqui, sem vaidade, viu, meus amigos espirituais que me ajudam, mas só para dar um toque de tranquilidade, de paz, lembrar que Jesus era alegre, contente, feliz. Eu me lembro que ele bailou nas bodas de Canaã, que foi, na linguagem de hoje, ele era um pé de valsa. Então, para a gente entender esta mecânica, olha que gente bonita que está aqui. Será que nós conseguimos avaliar o que nós somos? Cada um de nós somos herdeiros do universo. Somos filhos de Deus. Que gente bonita. Gente com os olhos lindos. Aquele lá do calçado tem um cabelão aí que eu fiquei impressionado, viu? Não é? Ou fiquei com inveja. Fiquei com inveja. Mas somos gente bonita. Nós temos 2 olhos que parecem 2 estrelas que estão no firmamento. O Senhor da vida é tão generoso conosco que eu me permito até uma parafrase, porque Ele nos criou todos com luz. Por isso Jesus disse que vós sois deuses, faça brilhar a sua luz. Então eu lembrei da palestra da Lúcia sobre esse tema, da luz. Eu falei, meu Deus, não é que a minha luz é pequenininha, mas eu posso ter a luz porque Deus nos criou. Quando ele percebeu que o universo todo estava escuro, o que fez? Ele salpicou o céu de estrelas e a cada uma ele deu um nome. João, Jaime, Paulo, Antônio, Marisa, ele foi nominando. Aí eu me perguntei assim, falei, meu Deus, a minha estrelinha está muito pequena. Porque quem sou eu perto de Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá? Irmã Dulce também é santa, agora também recebeu o título de santa, canonizada pela Igreja Católica. Como que a gente vai pensar em Dr. Bezerra de Menezes, que também dá um exemplo e faz a luz brilhar? Esta responsabilidade de fazer a luz brilhar é personalíssima. Cada um fará segundo o seu entendimento, segundo o trabalho que vai fazendo dia a dia e hora a hora, para alcançar os páramos celestiais. É por isso que nós estamos aqui hoje, repetindo a lição, mas mais do que repetir, introjetando essas lições dentro do nosso espírito imortal. Nós vamos cuidar da nossa vida. Cada um de nós. Daqui uns 6 meses, 1 ano, eu não lembro mais o que aquele velhinho falou, mas alguma coisa ficou. E lembre-se, não somos só nós encarnados. Quantos amigos nossos, de priscas eras, não estão nos ouvindo aqui? Eles estão atendendo, falam, não, sabe que aquele ali está certo. É realmente, porque nós já somamos isso
e colocamos nos intelecto. Não podemos desprezar. Mas dir-se-á, e como assim? Como eu não lembro da minha vida passada? Claro, o Senhor misericordioso não ia permitir que nós lembrássemos de como nós somos rudes e violentos, como dizem as guerras, como diz Gengis Khan, como aconteceu com Tiradentes no Brasil, aqui mais perto de nós, as guerras santas. Nós não podemos lembrar, para podermos começar a vida nova. Cada dia que nós existimos é uma nova oportunidade que o Senhor da vida nos concede. Então, vocês estão vendo dificuldade nessa explicação, que já vem vindo desde os primeiros momentos desse Evangelho, que fala sobre aonde devemos colocar a luz? Aonde que nós devemos colocar a nossa luz hoje, pensando sobre o tema que estamos abordando? A minha pequena luz, por pequena que seja, aonde eu devo colocar? Quem é que pode se perguntar? Colocar a luz no lugar que vocês moram, que nós moramos. Porque não venha me dizer que é fácil, não. O lar é o melhor lugar para nós treinarmos. Ou Deus não saberia o que faz, mas Ele nos colocou no lar. Colocou na casa espírita, colocou no nosso trabalho, nesta cidade, e nós pensamos que Deus, onipotente, onipresente, onisciente, é um desmiolado que não sabe onde vai me pôr, para eu poder desenvolver o meu intelecto e os meus talentos. Obedecendo ao nosso horário, eu queria finalizar dizendo que o Evangelho foi um pouco mais além. Na interpretação que foi feita de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Ele fala que nós somos todos médiuns. E médium tem percepções, mas muitos deles não colocam essas percepções a trabalho. Muitos não podem. Vocês já pensaram quando ocorre? Eu digo isso porque vivi essas coisas. A pessoa começa a conversar, você fala, ixi, lá vem história. Cadê o teu ombro amigo para ouvir? Toda a humanidade precisa ouvir. Eu quero contar o que me aconteceu, eu quero chorar, o ombro amigo, de que o parente, uma Covid, foi-se embora. Um acidente, uma série de coisas, nós temos mediunidade. Quantas vezes os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que ninguém se esqueça, porque cada um tem o seu em particular, tem mais de um anjo da guarda, mas um que está ali mais perto da gente, que observa as coisas que estamos fazendo, que nos inspira, e fala assim, olha, não vai roubar não, não vai enganar os outros, não vai mentir, o homem de bem não faz isso. E se naquele impulso você toma conhecimento e fala, não vou fazer mais essas coisas erradas, nós estamos caminhando para esse mundo que está aqui na nossa frente, o mundo da regeneração. Eu espero que as nossas poucas palavras, ou o meu sentimento para que esse tema possa ser introjetado em cada um de nós, possa servir de farol e luz para nós caminharmos, para que nós possamos fazer brilhar, como Jesus propôs, a nossa luz. Não vos olvideis jamais de que somos filhos do Eterno, e por isso podemos ficar em paz, que cada um de nós tem o seu momento e o seu lugar para alcançar os parâmetros celestiais. Com esse sentimento, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença dos mentores que nos ajudaram a fazer com que as palavras pudessem fluir os nossos sentimentos do coração. E rogo ao Senhor da vida, que na prece que a nossa Cristina vai fazer, nós possamos levar de hoje o sentimento mais puro da missão de Jesus, que foi iluminar todo esse planeta que está sob a sua governança. Jesus nos abençoe agora e para sempre. Vamos então fazer a nossa prece final, nossa ligação com o nosso mentor e com a equipe espiritual que prepara esse ambiente para nos receber e levar os nossos fluidos aos espíritos necessitados. Vamos procurar fechar os olhos, deixar nossos problemas da porta para fora. Vamos apenas encher a sala de luz, deixar que essa luz ilumine nossa mente.
Vamos levar essa luz até os portões da nossa casa, iluminando todos os cômodos da nossa casa, levando luz a todos os espíritos ali presentes, encarnados e desencarnados. Vamos também levar essa luz aos hospitais da nossa cidade, aos sanatórios e entidades assistenciais, aos orfanatos, aos asilos, aos presídios. Vamos levar luz aos nossos governantes. Vamos levar luz a alguém especial. Vamos levar luz à mesa do passe. Vamos também enviar luz aos nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por hoje estarmos aqui fazendo mais essa lição do Evangelho e que possamos todos ter uma boa semana. Que assim seja.